Vamos ver ele pedindo Pix, depois vamos pro advogado do Bolsonaro? Então deposita na minha conta. Em média, alguém deve ter programado lá, né, que tá aí 20, 30 reais por dia, entra na minha conta até hoje. Agora, pessoal, eu recebi mais doação do que Criança Esperança. Tá ok? O pessoal gosta de mim. Eu não comprei nenhum imóvel, nenhuma bagunça, nada. O pessoal, se eu pedir um Pix hoje, 4531-7828-91, eu tenho certeza que amanhã... Só, ele tá eu vou repetir aqui. Eu vou aproveitar aqui amanhã. Vou passar o meu também. Amanhã vai ter mais de 10 mil na minha... Eu vou mostrar, eu ligo pra você. Tá, amanhã vai ter mais... Eu vou mostrar com o extrato. Vai ter mais de 10 mil na minha conta. O povo gosta de mim. Gosta porque eu tenho uma afinidade com o povo. Repetindo, 4531-7828-791. Lamento se o teu chefe político, que você adora, tá? Não tem esse carinho junto da população. Nossa, acabou com o Renan Santos, hein? Acabou com o Renan Santos. Não sobra nada pro Beto. Não sobrou nada. Tipo, isso, esse chefe político aí não tem o carinho. Rapaz, a minha opinião, Júnior e Impera, é muito determinada para um negócio que eu vi há muitos anos atrás. Eu nunca vou esquecer, para mim foi um dos momentos marcantes da minha carreira política. Foi um cara que estava comentando alguma coisa no MBL e tal. E ele deu uma definição lapidar, isso há muitos anos, na época que o Bolsonaro ainda tinha toda aquela aura. Ele disse: não importa o que vocês façam, não interessa o que vocês façam. Eu amo o Bolsonaro e não gosto de vocês. Boa! Você não importa. Ah, mas o que faz? Foda-se. Ah, mas você conseguiu, sei lá, botar a taxa tributária de 30 e tanto para 15. Ok. Foda-se. Então, assim, não interessa. Ele resumiu. Não importa o que vocês digam, as realizações que vocês façam, as economias que vocês façam, vocês falem que vocês fizeram. Tudo isso é verdade. Mas eu amo o Bolsonaro. E eu não gosto de vocês. Acabou. Quando chega nesse ponto, não há argumento. O cara gosta. Ele está seguindo o coração dele. Acabou. Não tem racionalidade. É isso. Não, tem é uma zero. galera que gosta do Bolsonaro. E é muita gente. E é isso. E eu vou dizer, as pessoas viram essa entrevista. Eu assisti essa entrevista. 2 horas dessa entrevista. E elas viram um cara simpático, falando de forma razoável, com uma linguagem que é agradável às pessoas, razoável, com uma linguagem que é agradável ao ouvido das pessoas, e elas aceitaram tudo aquilo ali. E elas acharam lindo, e elas ficaram simpatizando com o velho aí. Essa é real. Tem uma parte da população que ama o cara, essa parte ama o cara, e amor, e é isso, e acabou. O cara falou: eu amo o Bolsonaro, eu não gosto de vocês. Não importa, você pode trazer o argumento que for, o cara gosta do Bolsonaro. Sim, é uma coisa irracional, é o amor. Eu acho que essa entrevista não serviu, não acho que ele foi bem, porque o que ele ganhou com essa entrevista? Além dos Pix. Além de Pix. Sabe? O que ele ganhou? Ele se separou, dividiu ainda mais a base, que já vinha se dividindo, causando mais desgaste para ele mesmo. Dividiu mais a base. Ele acabou, querendo ou não, porque eu não acho que foi uma escolha dele colocar o Tarcísio ali, mas ele referendou o Tarcísio como seu sucessor. Ele colocando o Tarcísio ali junto com ele na live antes do julgamento, ele colocou: ó, se alguma coisa acontecer comigo, votem no Tarcísio. Não deve ter sido ideia dele, deve ter sido ideia de alguém do partido, sei lá. Tanto que o Paulo Figueiredo ficou irritado, né? A gente vai também reagir a isso. E não serviu para ele se defender, falar qualquer coisa sobre o julgamento, porque, como o próprio professor Ricardo falou, eles não vão assistir a live do Vilela para decidir se eles vão culpar o Bolsonaro ou não, se eles vão condenar o Bolsonaro ou não. Então eu fico pensando, o que o Bolsonaro ganhou com isso? E outra, cortes muito feios. O corte dele pedindo Pix é muito feio. Feio. A gente vai reagir a ele. E assim, qualquer pessoa comum pode até ter alguma simpatia pelo Bolsonaro, pode ter votado dele, vai olhar aquilo. Complicado, né? Ainda mais que tá todo mundo ferrado, tá todo mundo endividado, todo mundo... Sabe? Nossa, o cara não para de pedir Pix, o cara é milionário. O cara é milionário e tá se comportando igual um mendigo. Eu até postei no meu Twitter, pô, é o milionário mais mendigo que eu já vi na minha vida. É feio, horroroso a forma que ele pede. Vamos pro julgamento, que já que a gente entrou nesse assunto do julgamento, já temos algumas novidades do julgamento, né? Hoje foi julgado a questão do Mauro Cid, né? Eles queriam anular
Eles queriam anular, ou como você fala, a delação premiada do Mauro Cid, não conseguiram. Cara, é que aquele julgamento, só de olhar, você fica, meu Deus, que coisa estranha. Tá lá É um ritual de humilhação pro mito. Sim, não tem. Não, vou falar, agora eu vou falar a verdade. Não sou. Ficou claro que eu não sou bolsonarista? Ficou claro pra todo mundo que eu não sou bolsonarista, né? Não, aquilo ali é um teatro. Aquilo é um teatro, vai. Já sabe, todo mundo já vão punir o Bolsonaro. Daí coloca lá o juiz que é testemunha, o juiz que é procurador. Pô, o juiz faz todos. E a vítima também. Não faz o menor sentido, cara. Assim, eles tirando sarro, eles estavam tirando sarro, cara. Eles estavam tirando sarro. Mas enfim. Bolsonaro é culpado, ele tentou um golpe de Estado, então ele que se vire, não é problema meu. Mas que aquele julgamento é um teatro, é um teatro. Mas vamos lá. Inclusive, se Bolsonaro, ao fim desse processo todo, eles conseguirem maioria no Senado, eu acho que todo o processo, todo esse processo vai cair. Todos os processos Carmen Lúcia caem. comentou isso, inclusive. Todos caem. Não. É muita ilegalidade, cara. É muita coisa ilegal junta. Muito mais que na Lava Jato, assim. É um negócio absurdo, cara. Afinal de contas, na Lava Jato, os poderes que a primeira instância tinha eram muito menores do que o Supremo tem agora para tocar uma investigação. Então o bagulho é realmente assustador que a gente tá assistindo. E dá pra comentar? Mas vamos começar com o advogado do Bolsonaro, que ele foi se defender de uma forma muito engraçada, cara. Essa aqui eu achei maravilhosa. Talvez vocês não vão achar engraçado. Eu achei engraçado. Mas talvez vocês não vão achar engraçado. Então, a cara desse bicho já é engraçada, né? Ô, professor. Pô, o cara parece Data Vênia. Gordo. Então, senhores ministros, para terminar, eu quero dizer o seguinte. Eu entendo a gravidade de tudo que aconteceu no 8 de janeiro. Ele entende a gravidade. Mas não é possível que se queira imputar a responsabilidade ao presidente da República, o colocando como líder de uma organização criminosa, quando ele não participou dessa questão do 8 de janeiro. Pelo contrário, ele a repudiou. E mais do que isso, ministros, nesse tempo que não é possível discutir a questão aprofundada de provas, é importante dizer, senhor presidente, que enquanto a Polícia Federal fala possivelmente, enquanto a denúncia traz conjecturas, como a impressão de um documento no Palácio, que teria tido conhecimento dele, o fato concreto é que o acusado de liderar uma organização criminosa para dar golpes socorreu o ministro da Defesa, nomeado pelo presidente Lula, porque o comando militar não o atendia. Foi o presidente que determinou a transição, foi o presidente que determinou que eles atendessem o ministro da Defesa que assumiu em 1º de janeiro. Portanto, encerrando, ministro, não é possível que se queira dizer que é compatível com uma tentativa de golpe com o uso do comando militar quando o presidente da República autoriza a transmissão do poderio limitar no começo de dezembro. No começo de dezembro, antes da data do dia 15, antes da data do dia 11. E, portanto, senhores ministros, eu ratifico as nulidades que foram colocadas na minha peça, apreciada por Vossa Excelência. Nossa, coloquei o corte errado. Mas aqui deu para entender. Aqui tem uma parte importante também, porque ele fala... Porque, assim, nos outros advogados, ninguém negou que aconteceu uma tentativa de golpe, basicamente. Eles só estão falando que não foi culpa minha. Aqui ele falou, foi muito importante que aconteceu. Foi muito grave que aconteceu dia 8 e tal, dia 15. Mas o Bolsonaro não tem culpa nenhuma. Não tem culpa nenhuma. Foi assim também com o do Mauro Cid, a defesa do Mauro Cid foi nessa linha. Eu não lembro o nome dos outros, tem uns pessoais menores, também uns advogados. Não. Realmente foi muito grave toda essa tentativa de golpe, mas a culpa não é do meu cliente. Então só estão colocando no dos patriotas do dia 8. Isso é uma das coisas mais nojentas e repulsivas desse cara. E de tudo que ele representa, né? É o fato, por exemplo, dele sabidamente obviamente, ter tido uma postura ambivalente. E você veja, a postura, por isso que eu digo que tem xadrez 4D. A postura do Bolsonaro em relação ao 8 de janeiro e dos caras sempre foi ambivalente. Porque ele poderia, desde o princípio, desde o início das organizações, ter lutado contra, militado, falado, cala a boca, não teria tido nada. Ele não fez isso. Ao mesmo tempo, também ele não endossou abertamente. Ele não disse, é isso mesmo. Ele manteve exatamente aquela linha da maldade de uma postura que você é meio ambivalente. Então você não consegue identificar direito. E aí ele usa a ambivalência intencional dele para dizer, eu não tive culpa, a culpa é desses caras. Isso é uma coisa muito repulsiva. Isso
Por causa disso, ele merecia ser preso. Ele merecia ficar 40 anos na cadeia por causa desse tipo de coisa. Porque, assim, quando você faz isso com os seus militantes, com a sua tropa, com a galera que é sua, aí, cara, você é um filho da puta completo. Você não presta, você não vale nada, cara. Porque se esse cara faz isso com essas pessoas, o que ele vai fazer com o povo brasileiro? O que ele vai fazer comigo? Esse cara é um canalha, porque ele tá pegando as pessoas que são mais devotas a ele, o cara tá empurrando no esparro, na cadeia, para se safar. É isso. E depois tentar martirizar o Clezão, né? E agora Débora. Agora a Débora. Não, olha só, esse pessoal aqui é coitadinho deles, mas eu não tenho nada a ver comigo. Mas no julgamento estão falando, não, é muito grave o que eles fizeram, tá? Mas não tem nada a ver com isso. No julgamento do STF. Pra fuder com os caras ainda mais. Outra coisa, essa militância do Bolsonaro, esses do dia 8 aí, que fizeram essa bagunça, é a militância dos sonhos de todo grupo político, sabia? Todo grupo político, o PT, você vai ver as lives da esgotosfera petista, faz um tempo que eu não vejo, mas sempre fala, caramba, olha só, os caras tentaram, eles não estavam falando, nossa, eles tentaram um golpe, falo, caramba, os caras queriam um golpe de Estado, eles, e a gente aqui tá defendendo as instituições, eles, sabe? Os webcomunistas adorariam ter uma militância tão doente, sabe? Radical, não radical, né? Extremista contra deles, mas o Bolsonaro pegou, talvez, assim, a militância mais fiel que um grupo político já teve no Brasil nos últimos não sei quantos anos, e só, mano, não tem nada a ver com isso, mano. Me dá Pix, vai, me faz Pix. Não tem nada a ver com isso. O homem mais popular da história da história do Brasil é a porra do idiota. É impressionante o quanto poder o Bolsonaro tem pra enfiar no rabo. Tipo, ele não fez nada com esse poder. Getúlio Vargas demorou quase 10 anos para ter um nível, algo próximo à duração que o Bolsonaro conquistou em 2, sabe? Porque o crescimento do Bolsonaro foi muito rápido. Tipo, ele se manteve por quase uma década dentro de uma bolha muito restrita. Entre 16, 17, 18, puta que pariu, virou o que ele virou. Então...